Tem uma coisa que o dinheiro não ensina. Não importa quanto você acumule, não importa quantos contratos você assine, quantas cidades você transforme, quantos homens te chamem de patrão com respeito genuíno nos olhos. O dinheiro não te ensina a reconhecer quando você foi usado. Não te ensina a enxergar que a decisão que você tomou, achando que era sua, achando que era força, achando que era dignidade, foi, na verdade, a decisão que alguém mais esperto do que você queria que você tomasse. Augusto Valença aprendeu isso da forma mais cara possível. Não no mercado financeiro, não numa negociação que deu errado, não no tipo de perda que aparece em planilha. Aprendeu no quintal de uma casa simples de interior, num dia de sol comum, quando uma menina de 4 anos atravessou correndo o terreno atrás de uma galinha e se virou para olhar para ele com os olhos que eram os dele. Mas essa parte vem depois. Antes, é preciso entender quem era Augusto Valença. Não o empresário. Não o milionário. O homem. E para entender o homem, é preciso entender de onde ele saiu, do que ele fugiu. E porque 5 anos depois, com tudo que havia construído, com tudo que havia conquistado, ele estava no banco traseiro de um carro preto, atravessando o cerrado com o estômago apertado, igual ao de um menino que ainda não sabe o que vai encontrar do outro lado da curva. Santa Aurora, interior do Brasil, uma cidade que ele havia jurado esquecer, e que nunca havia, nem por um dia, o esquecido. A estrada que levava a Santa Aurora era do tipo que o interior guarda com ciúme. 2 sentidos, asfalto razoável nos primeiros 20 quilômetros e paralelepípedo depois que a cidade começa a aparecer no horizonte. Ladeada de capim seco, de árvores tortas do cerrado que ninguém planta e que crescem porque querem. De vez em quando uma placa de fazenda, um portão de madeira vermelho de ferrugem, um cachorro que late para o carro e desiste na segunda curva. Augusto havia feito esse trajeto dezenas de vezes. Quando era jovem, de ônibus, quando ficou mais velho e comprou o primeiro carro, dirigindo. Agora era Carlinhos quem dirigia, e Augusto sentava atrás com os documentos no colo e o celular vibrando com uma regularidade que ele havia aprendido a ignorar quando precisava pensar em outra coisa. E naquele momento, ele precisava pensar em outra coisa. Carlinhos, ele disse sem tirar os olhos da janela. Patrão, quanto tempo ainda? Uns 20 minutos pelo que o GPS está mostrando. Augusto assentiu. Ficou olhando para o cerrado. 20 minutos. 20 minutos e ele estaria de volta à única cidade que havia conseguido, nos 5 anos que se passaram, aparecer nos seus sonhos com uma regularidade que ele havia tentado explicar de diversas formas, antes de aceitar que não havia explicação racional. Aparecia a praça. Aparecia a Rua das Mangueiras. Aparecia a varanda da casa de Evaristo Siqueira com a madeira velha e o banco embaixo da árvore. Aparecia Lívia. Ele não havia permitido que esse nome ocupasse muito espaço no pensamento consciente. Havia sido disciplinado nisso, da mesma forma que havia sido disciplinado em tudo que havia construído desde que saiu daquela cidade. Quando o nome tentava aparecer, ele deslocava a atenção. Para o trabalho, para o próximo contrato, para o próximo projeto. Havia uma lista sempre pronta de coisas urgentes que precisavam da sua cabeça. E durante 5 anos, essa lista havia servido muito bem ao propósito de mantê-lo longe de memórias que ele havia classificado como inúteis. Mas agora, o carro estava a 20 minutos de Santa Aurora e a lista havia simplesmente parado de funcionar. Ele pegou o celular, abriu o relatório de propriedades que a equipe havia preparado. 6 propriedades a serem visitadas e avaliadas para negociação. Coordenadas, histórico, estimativa de valor de mercado, nome dos proprietários. O 5º nome na lista era Evaristo Siqueira. Augusto olhou para o nome por tempo suficiente para que Carlinhos, que o conhecia há 3 anos e havia desenvolvido o senso aguçado de quem trabalha para pessoas que não explicam tudo, dissesse com cuidado: "O senhor quer parar em algum lugar antes de chegar?" "Não."
Augusto disse: vai direto. Fechou o relatório. Olhou pela janela. A placa de Santa Aurora apareceu. Havia coisas que haviam mudado e coisas que não haviam mudado. E Augusto foi catalogando as duas categorias enquanto Carlinhos dirigia devagar pelas ruas de paralelepípedo. O mercado na Praça Central havia pintado a fachada. A farmácia de esquina tinha agora um letreiro iluminado que antes não existia. Havia uma loja de materiais de construção nova na rua principal. O bar do seu Zé continuava no mesmo lugar, com a mesma mesa de plástico na calçada e o mesmo ventilador de teto girando na porta. A praça tinha as mesmas mangueiras, a mesma fonte que não funcionava desde que Augusto se lembrava. O mesmo banco de cimento embaixo das árvores onde os velhos da cidade se sentavam pela manhã para resolver os assuntos do mundo com o café coado da lanchonete ao lado. E em cada rua, em cada esquina, havia a memória superposta ao presente. O lugar onde ele havia estudado, o caminho que fazia de bicicleta, a padaria onde comprava pão francês com o dinheiro que a mãe dava. À beira do campo de futebol onde havia levado o primeiro carrinho de bicicleta e ficado com o joelho aberto por 2 semanas. Memória de corpo. Memória que não passa pelo pensamento, que fica guardada nos músculos e na respiração. Hotel fica ali, patrão, Carlinhos disse apontando para um prédio de 2 andares na rua paralela à praça. Pode ir. O hotel tinha o nome de Pousada Central e era, como o nome sugeria, centralíssimo. A recepcionista era uma mulher de uns 40 anos com o cabelo preso e um sorriso profissional que vacilou levemente quando leu o nome na reserva. Valença, ela disse. Isso. O senhor é parente do seu Dirceu Valença? Da fazenda? Sou filho. O sorriso voltou, mas com uma camada nova por baixo. Curiosidade. Reconhecimento, a expressão particular das cidades pequenas diante de alguém que foi embora e voltou diferente. Bem-vindo de volta, ela disse, e havia uma sinceridade estranha naquilo que ia além da cortesia de recepcionista. Augusto pegou a chave, subiu para o quarto, jogou a pasta na cama e ficou parado no meio do quarto por um momento. O quarto tinha uma janela que dava para a rua. Ele foi até ela, olhou lá embaixo. Um homem passando com uma bicicleta carregada de verdura. 2 mulheres conversando na calçada em frente à farmácia. Um menino correndo com um cachorro que latia sem convicção. Santa Aurora, do jeito que sempre foi. Ele voltou para a cama, abriu o notebook, começou a revisar os documentos. A Valença Energia Rural havia chegado onde estava porque ele nunca havia parado. Porque quando a dor ficava grande demais, ele colocava mais trabalho em cima dela e ia em frente. Era uma estratégia que havia funcionado durante 5 anos. Naquela noite, sentado num quarto de hotel em Santa Aurora, com a cidade fazendo seus ruídos habituais lá fora, ele percebeu com uma clareza incômoda que havia chegado ao limite dessa estratégia. Não havia trabalho suficiente no mundo para cobrir o que ele estava sentindo agora que havia cruzado a placa da cidade. Na manhã seguinte, antes mesmo de tomar café, Augusto pediu para Carlinhos preparar o carro. A equipe técnica havia marcado as visitas às propriedades para a tarde, depois da reunião com a prefeitura. Mas Augusto havia acordado às 5h30, ficado olhando para o teto até às 6h, e chegado a uma conclusão que não queria admitir. Ele precisava ir antes. Precisava ir sem a formalidade da equipe, sem o caderno de anotações do engenheiro, sem o advogado ao lado explicando os termos da proposta. Precisava ir como homem antes de ir como empresário. A estrada de terra que levava à propriedade Siqueira estava úmida de chuva que havia caído de madrugada. O carro avançou devagar, levantando pouca poeira, e Augusto ficou olhando pela janela, com os cotovelos nos joelhos e as mãos juntas na frente do rosto, num gesto que Carlinhos havia aprendido a reconhecer como sinal de que o patrão estava processando alguma coisa importante e não devia ser interrompido. O portão de madeira apareceu. Carlinhos parou. Augusto desceu.
O portão rangeu exatamente igual ao que rangia 5 anos atrás. Havia alguma coisa profundamente desorientadora nessa constância. O mundo havia girado. Ele havia acumulado mais dinheiro do que seu pai em toda a vida havia sonhado ter. Havia dormido em hotéis de 5 estrelas em 4 países diferentes. Havia assinado contratos com o governo federal. Havia aparecido em capa de revista do setor. E aquele portão continuava rangendo do mesmo jeito, como se nada tivesse passado. Como se o tempo fosse uma informação que aquele pedaço de madeira velha havia simplesmente optado por não processar. Ele caminhou pelo caminho de terra batida em direção à casa. E então ouviu a risada. Fina, aguda, urgente como as risadas de crianças em perseguição, aquele tipo de alegria que tem pressa porque o objeto da diversão pode escapar. E antes que ele tivesse tempo de preparar qualquer coisa, uma menina apareceu correndo pela lateral da casa, de braços abertos, perseguindo uma galinha que fugia em linha reta primeiro e depois em diagonal, como se a galinha também tivesse estratégia. A menina era pequena, 4 anos no máximo, cabelos escuros e bagunçados, pele morena, e quando tropeçou levemente no capim e se endireitou sem parar, olhou para o lado e viu o homem parado no meio do caminho. Parou, o olhou. E Augusto sentiu o chão se mover embaixo dos seus pés de uma forma que não tinha nada a ver com o terreno úmido. Os olhos da menina eram âmbar, amendoados, com a mesma expressão avaliadora que ele via no espelho toda manhã quando se barbeava e que havia herdado do pai e que o pai havia herdado do avô. Era uma expressão de família, aquele jeito particular de franzir levemente o canto externo do olho quando está analisando algo novo. Ele ficou parado. Ela ficou parada. A galinha aproveitou a trégua e sumiu atrás da casa. Foi então que a porta da varanda abriu e Lívia Siqueira desceu os 2 degraus de madeira com a firmeza de quem ouviu um carro parar na estrada e saiu para verificar. E quando viu quem era, parou no último degrau por 1 segundo, que era apenas 1 segundo, mas que continha 5 anos. Ela havia mudado. Havia ficado mais mulher, mais firme, com aquela qualidade particular de quem foi obrigado a crescer mais rápido do que havia planejado e cresceu de um jeito que ficou. Não era dureza, era estrutura. A diferença entre uma parede construída com raiva e uma construída com necessidade. Ela desceu o último degrau. Foi até a menina, pôs a mão no ombro dela com uma gentileza que era ao mesmo tempo proteção. Malu, vai lá dentro e fala pro vovô que você quer suco de manga. Mas a galinha fugiu e eu preciso... Vai, meu bem. Agora... A menina jogou um último olhar desconfiado para Augusto, avaliou a situação com aquela lógica implacável de quem ainda não aprendeu a esconder o que está pensando e então correu para dentro de casa. Malu. Lívia se aproximou, parou a 2 metros, cruzou os braços. O que você está fazendo aqui, Augusto? Augusto havia preparado essa cena na cabeça durante os 20 minutos de estrada de terra. Havia ensaiado um tom profissional, direto. A Valença Energia Rural estava interessada na propriedade. Havia uma proposta justa a ser apresentada. Ele estava ali como representante da empresa, não como pessoa, e os sentimentos pessoais não tinham lugar naquela conversa. Era um roteiro limpo. Durou exatamente até o momento em que ela parou a 2 metros dele e ele a olhou de perto pela primeira vez em 5 anos. A empresa que eu dirijo, ele começou, e a voz saiu mais baixa do que o planejado. Está desenvolvendo um projeto de energia na região. Uma subestação. Precisamos de uma faixa de terra específica para o traçado das linhas. A propriedade do seu pai está dentro dessa faixa. Lívia ficou olhando para ele sem piscar. E queremos fazer uma proposta de compra. Minha terra não está à venda. Eu entendo, mas não está à venda, Augusto. Ela disse o nome dele pela primeira vez. E havia nele algo que não era exatamente hostilidade, mas que era definitivamente aviso. Meu pai está doente. Essa terra é o sustento dele. É o lugar onde ele nasceu e onde ele quer morrer. Não tem proposta que mude isso. Eu respeito isso. E era verdade.
o que tornava a situação mais complicada. Mas o projeto tem viabilidade jurídica de desapropriação caso não haja acordo. Quero que você saiba disso antes de qualquer decisão. Tô sabendo. A voz dela endureceu apenas o suficiente. E enquanto não tiver ordem judicial, o senhor não tem nada a fazer aqui. O senhor. Aquilo doeu de uma forma que Augusto não havia antecipado. Haviam dormido juntos. Haviam planejado o casamento. Ela havia costurado um botão que havia saído da camisa dele numa tarde de domingo, enquanto ele dormia no sofá. E agora era o senhor. Pode ser assim, ele disse. Virou-se para ir. Augusto. Ele parou. Quanto tempo você pretende ficar na cidade? Ele se virou. O tempo que for necessário. Ela o encarou por mais um momento. Depois assentiu uma vez. O tipo de assentimento que registra informação sem revelar o que vai fazer com ela. E voltou para dentro de casa sem mais uma palavra. Augusto caminhou de volta para o carro. Entrou. Fechou a porta. Carlinhos, com a sensibilidade treinada de quem nunca faz perguntas desnecessárias, não disse nada. Augusto tirou os óculos. Esfregou o rosto. Ficou assim por um momento com as mãos cobrindo os olhos. Depois disse, com uma voz que ele mesmo reconheceu como diferente da sua voz de trabalho. Carlinhos, a menina que estava no quintal. Vi ela, patrão. Que idade você daria? Uma pausa cuidadosa. 4 anos, talvez 4 e meio. Augusto ficou em silêncio. 4 anos. Ele havia ido embora de Santa Aurora há 5 anos. A matemática era simples e devastadora. Pode ir, ele disse por fim. O carro se moveu. E Augusto ficou olhando pela janela traseira até a propriedade desaparecer na curva da estrada de terra, pensando que 5 anos eram tempo suficiente para construir uma empresa, mas aparentemente não era um tempo suficiente para destruir tudo que havia ficado para trás. A reunião com o prefeito Dr. Hélio Sampaio estava marcada para as 2 da tarde na prefeitura, um prédio colonial branco no centro da praça, que havia recebido uma reforma de fachada desde a última vez que Augusto havia estado ali, mas continuava com o mesmo interior de piso frio e corredor longo. Dr. Hélio era um homem de uns 55 anos, careca e bem-humorado, que havia sido eleito prefeito 3 mandatos atrás e havia permanecido no cargo pela combinação particular de competência administrativa e o tipo de honestidade que as cidades pequenas reconhecem e recompensam. Ele havia sido amigo do pai de Augusto desde jovens, e havia sido, por extensão, uma espécie de figura que Augusto havia respeitado durante toda a infância e adolescência. A reunião foi competente. Augusto apresentou o projeto com a precisão de quem fez isso centenas de vezes. Impacto econômico, geração de empregos, melhoria na infraestrutura elétrica da região, prazo de execução, valor do investimento. A assessora do prefeito tomava notas. Um engenheiro municipal fez algumas perguntas técnicas que Augusto respondeu sem hesitar. Dr. Hélio ficou escutando tudo com aquela atenção particular de quem está processando múltiplas camadas de informação ao mesmo tempo. Quando os assessores saíram para organizar os documentos, o que em Santa Aurora significava dar espaço para os adultos conversarem, o prefeito serviu café numa xícara branca e se recostou na cadeira. Demorou para você voltar, ele disse. Negócio demorou a chegar aqui. Ou você demorou a ter coragem. Augusto levantou os olhos do relatório. Dr. Hélio tinha um sorriso tranquilo que não era nem provocação, nem julgamento. Era o sorriso de um homem velho, o suficiente para reconhecer as coisas pelo que são. Eu soube que você foi lá na propriedade do Evaristo de manhã, o prefeito disse. A notícia anda rápido. É interior. Uma pausa. Você viu a Lívia? Vi. E a menina? Augusto pousou a xícara. Vi também. Dr. Hélio não disse nada por um momento. Pegou a própria xícara. Tomou o café devagar. Evaristo não está bem, ele disse por fim. 3º internamento do coração esse ano. A Lívia toca a propriedade sozinha, cria a menina, cuida do velho. Uma pausa. Nunca pediu ajuda a ninguém, nunca se queixou. A cidade toda respeita muito ela.
Não tô aqui por motivo pessoal, Augusto disse, e até ele mesmo notou que a frase soou mais defensiva do que pretendia. Não disse que estava. Dr. Hélio se levantou, foi até a janela, olhou para a praça lá embaixo. Só tô te contando como as coisas estão, porque você foi embora há 5 anos sem olhar para trás e voltou sem saber do que ia encontrar. Eu sei do que precisava saber para o projeto. Sobre o projeto, sim. O prefeito se virou. Sobre o resto, não. Silêncio. Essa menina, Dr. Hélio disse com uma calma deliberada, a Malu. Todo mundo na cidade tem sua teoria sobre ela. Algumas teorias são corretas. Pausa. Mas o único que parece não ter chegado a nenhuma conclusão ainda é o pai. A sala ficou muito quieta. Você está me dizendo que... Augusto começou. Não tô dizendo nada. O prefeito o interrompeu com firmeza gentil. Tô dizendo que você voltou depois de 5 anos e que antes de entrar em negociação de terra, talvez valha a pena entender o que mais ficou aqui quando você foi embora. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, você sempre foi direto, Dr. Hélio. Tenho idade para ser. O prefeito voltou para a mesa, estendeu a mão. O projeto é bom para a cidade, Augusto. Vamos trabalhar juntos, mas vai com calma no resto. Augusto apertou a mão. Vou pensar no que o senhor disse. Pensa não, faz. Naquela noite, Augusto não ficou no quarto. Saiu a pé pelo centro da cidade, que era pequeníssimo a ponto de poder atravessá-lo, em 15 minutos de passeio, e acabou chegando ao boteco do Birache sem ter planejado chegar lá. O lugar estava com 3 mesas ocupadas. Música baixa, aquele forró de rádio que nunca para no interior. Birache estava atrás do balcão limpando o copo. E quando viu Augusto entrar, abriu um sorriso que foi do lado esquerdo ao lado direito do rosto. Augusto Valença! A voz foi além do que o ambiente comportava. Minha nossa, menino! Que vida boa você tá vivendo, hein? Olha esse terno! Boa noite, Birache. Augusto sorriu de verdade pela primeira vez naquele dia. Havia alguma coisa genuinamente reconfortante em ser recebido assim, com a familiaridade sem cerimônia do interior. Tô bem. Você? Tocando, sempre tocando. Birache inclinou o cotovelo no balcão. Vai querer o quê? Ainda bebe cerveja gelada ou o rico bebe outra coisa? Cerveja gelada tá ótimo. Isso aí. Birache foi buscar a garrafa. Voltou, abriu, pousou no balcão. Fui ouvir que você passou lá na Lívia de manhã. Augusto tomou um gole. A cidade inteira já sabe? A cidade inteira soube antes do meio-dia. Birache disse isso com a satisfação de quem vive num lugar onde as notícias circulam rápido e considera isso uma qualidade, não um defeito. E você viu a Malu? Vi. Linda menina. Igualzinha ao pai. Augusto pousou a garrafa. Birache. Ele manteve o tom casual, mas escolheu as palavras com cuidado. 5 anos atrás, quando eu fui embora, saiu um boato sobre a Lívia. Você lembra? Lembro vagamente. Aquela história de que ela estava se encontrando com alguém? Isso. Quem te contou? Birache franziu a testa com sinceridade. Augusto, agora que você pergunta assim... Ele pausou, genuinamente tentando recuperar a memória. Eu honestamente não sei. Você sabe como é. Uma coisa chega, você ouve, parece verdade porque todo mundo está falando. E aí você não para perguntar de onde veio. Mas quem foi a primeira pessoa que falou isso com você? O homem ficou quieto por um tempo mais longo agora, com aquela expressão de quem está puxando uma gaveta que não abre há muito tempo. Sabe que eu não consigo te dizer? Ele disse por fim. E havia no tom dele uma surpresa genuína, como se só agora percebesse o quanto isso era estranho. Não consigo localizar de onde veio essa história. É esquisito, né? Uma coisa que movimentou a cidade toda, e eu não sei te dizer quem falou primeiro. É esquisito, Augusto confirmou. Birache o olhou com uma expressão diferente agora, mais pensativa. Você está investigando alguma coisa? Tô tentando entender o que aconteceu. 5 anos depois, melhor tarde do que nunca. O dono do boteco ficou olhando para ele por um momento.
Depois, inclinou o cotovelo de volta no balcão e disse mais baixo: Augusto, essa menina. Todo mundo aqui sabe quem é o pai. Não precisa ser investigador para ver. É só olhar os olhos dela. Uma pausa. A Lívia nunca falou nada. Nunca pediu nada, nunca acusou ninguém, nunca foi atrás de você, nunca fez escândalo. Criou a menina sozinha e pronto. Eu sei, você não sabe tudo, Birassi disse com uma delicadeza surpreendente para um homem do seu tamanho. Tem coisa que a Lívia guardou que essa cidade nem suspeita. A única pessoa que poderia te contar é ela mesma. Augusto tomou mais um gole. Eu vou conversar com ela. Vai com jeito, o velho disse. Porque ela é teimosa igual ao pai e orgulhosa igual à mãe que Deus teve. E se você chegar torto, ela fecha a porta e não abre mais. Na manhã seguinte, Augusto passou a fazer o que fazia de melhor quando precisava de informação. Foi metódico. Enquanto a equipe cuidava das outras visitas técnicas, ele saiu a pé pela cidade com a desculpa de retomar conhecidos. E foi visitando, um por um, as pessoas que haviam feito parte do seu círculo quando ainda morava ali. Não perguntava diretamente. Deixava a conversa fluir, chegava no assunto de viés, observava o que cada pessoa dizia e o que cada pessoa evitava dizer. A professora Dona Perpétua, que morava na casa cor-de-rosa perto da escola e ainda dava aulas particulares de reforço para crianças do bairro, o recebeu com um abraço enorme e chá de cidreira que não havia pedido, mas que apareceu na bandeja antes de ele sentar. Que bom te ver, menino. Ela beliscou o rosto dele como se ele ainda tivesse 10 anos. Você cresceu no lado de fora e ficou igual no lado de dentro. Os olhos são os mesmos. Os seus também, Dona Perpétua. Ah, os olhos a gente não muda. O resto vai tudo embora. Ela serviu o chá. Você passou lá na Lívia? Passei. A propósito do projeto. Ah, sim, sim. Ela assentiu, mas havia uma hesitação antes do assentimento. Você viu a Malu? Vi. Linda criança. Séria que nem o avô. Uma pausa. E os olhos são uma coisa, né? Augusto tomou o chá. Dona Perpétua, eu tô tentando entender o que aconteceu 5 anos atrás. O boato que saiu sobre a Lívia. A professora pousou a xícara com cuidado. Que boato? O que me fez ir embora? Que ela estaria se encontrando com outro homem. A mulher ficou quieta por um momento. Eu me lembro de ter ouvido alguma coisa nesse sentido, sim. Na época pareceu... Ela hesitou. Parecia verdade, porque veio de fonte que parecia confiável. Que fonte? Dona Perpétua ficou olhando para ele com uma expressão de mulher que viveu o suficiente para saber quando uma resposta pode mudar muitas coisas. Quem me falou foi a Patrícia. Ela disse por fim. A sua prima. Ela veio aqui em casa. Sei que era um sábado porque eu estava passando roupa. E me disse que tinha ficado sabendo de um rapaz que ficava rondando a casa da Lívia quando você não estava. Patrícia. O nome pousou na cabeça de Augusto como uma peça que finalmente encontra o encaixe certo. Patrícia Valença, filha do tio Renato, criada na fazenda da família, sempre simpática, sempre próxima, sempre com aquele jeito de saber de tudo que acontecia em todo lugar. A Patrícia diz que viu pessoalmente, Augusto perguntou. Não, disse que tinha ficado sabendo. A professora pausou. Mas na época eu não questionei. Você conhece como é. Quando a notícia chega pelo canal certo, a gente não para perguntar de onde vem. O canal certo sendo a família. Sendo a família, sendo alguém de confiança. Ela o olhou. Augusto, você acha que... Eu ainda não sei o que eu acho, ele disse. Tô juntando os pedaços. Saiu da casa da professora com a cabeça acelerada. Patrícia havia sido a primeira pessoa a espalhar o boato, pelo menos naquela direção. Mas de onde havia tirado a informação? Havia apenas uma pessoa acima de Patrícia na hierarquia daquela família. Tio Renato. Valdomiro era o tipo de gerente de fazenda que os proprietários rurais sonham encontrar e raramente encontram. Leal, competente,
discreto, com o senso prático do homem que conhece a terra e as pessoas com igual profundidade. Havia chegado à fazenda Valença 12 anos antes, vindo de uma propriedade menor no município vizinho. E havia ficado porque gostava do lugar, e porque o velho Dirceu o havia tratado com o respeito que nem todo patrão lembra de dar. Quando Augusto chegou à fazenda naquela tarde, Valdomiro estava no galpão verificando o equipamento de irrigação com um funcionário mais jovem. Quando viu quem havia chegado, mandou o rapaz continuar o serviço e foi ao encontro de Augusto com a mão estendida e o chapéu na outra. Augusto, que notícia boa. Valdomiro, como tá tudo? Tá indo? O pasto tá bom? O gado tá saudável? A chuva tá ajudando? Ele acenou para a varanda. Vai sentar? Tenho café fresco. Sentaram na varanda grande. O café veio. Por um tempo conversaram sobre a fazenda, sobre o gado, sobre as chuvas da estação. Era o tipo de conversa de interior que tem seu próprio ritmo e não pode ser apressada sem custo. Quando o assunto havia circulado o suficiente, Augusto disse: Valdomiro, quero te perguntar uma coisa. Pode perguntar. 5 anos atrás, quando eu fui embora, o boato que saiu sobre a Lívia, você lembra? O gerente ajustou o chapéu com o gesto de quem está escolhendo as palavras. Lembro de ter ouvido alguma coisa. Você acreditou? Uma pausa mais longa. Honestamente? Não. Não combinava com a Lívia. Aquela menina era dedicada a você de um jeito que eu raramente vi. Mas era assunto de família, não era da minha conta. Você foi quem me viu jogar a mala no carro e ir embora. Fui. Antes de eu sair, o tio Renato falou comigo. Foi ele que me contou o boato. Disse que um funcionário da fazenda tinha visto a Lívia na beira da estrada com um homem. Valdomiro ficou completamente imóvel. Ele disse que era um funcionário da fazenda. Augusto continuou olhando para o gerente. Você era o gerente. Você sabe de tudo o que acontece aqui. Quem foi esse funcionário? O silêncio durou o suficiente para ter significado próprio. Augusto, Valdomiro disse por fim, com a voz do homem que carregou um peso por tempo demais e finalmente encontrou um lugar para pousar. Eu nunca soube quem foi, porque quando eu tentei descobrir na época, eu não achei ninguém que tivesse visto de verdade. Perguntei para um, perguntei para o outro. Todo mundo tinha ouvido falar, ninguém tinha visto. E você disse isso para o meu pai? Tentei. O gerente tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo. Seu pai estava fechado. O tio Renato tinha muito espaço com ele naquela época. E quando eu tentei levantar a questão, seu pai me disse que era assunto de família e que eu não me metesse. Augusto ficou olhando para o pasto. Então o funcionário nunca existiu. Nunca existiu, Valdomiro confirmou. E eu me arrependo de não ter insistido mais, porque a Lívia era uma boa moça. E o que aconteceu com ela depois que você foi embora? Ele parou. O que aconteceu? Augusto perguntou. Ela ficou grávida, sozinha. Criou a menina sem pedir ajuda a ninguém, com o pai adoecendo por cima. O gerente o olhou. Você sabia que quando a barriga começou a aparecer, o tio Renato ainda tentou convencer seu pai de que a criança não era sua, que era do tal homem que ninguém viu? Augusto sentiu a mandíbula endurecer. Não sabia. Seu pai não acreditou nessa parte. Valdomiro colocou o chapéu de volta, mas também não fez nada para ajudar. Ficou do lado do irmão. Naquela noite, Augusto ficou no quarto do hotel com os documentos espalhados na cama e a cabeça em outro lugar. Havia um padrão. Quanto mais ele puxava o fio, mais o padrão ficava claro. O boato havia saído de Patrícia, que havia recebido de tio Renato. O único funcionário que supostamente havia visto alguma coisa nunca havia existido. E o tio Renato, 5 anos depois, tinha uma fazenda maior, contratos mais vantajosos e um contrato de usufruto sobre a propriedade da família que o advogado de Augusto havia encontrado nos documentos preliminares. Havia apenas uma coisa faltando na teoria: o motivo. Por que tio Renato teria querido separar Augusto de Lívia especificamente? O que havia de ameaçador num noivado de um rapaz de 27 anos com uma moça de família simples do interior?
Augusto pegou o celular. Ligou para Pedro, seu advogado em São Paulo. Pedro, preciso de um levantamento detalhado. Tio Renato Valença. Propriedades adquiridas nos últimos 6 anos. Contratos, negócios, qualquer movimentação relevante. Você quer isso quando? Amanhã de manhã, se possível. Ou ver o que consigo. Posso perguntar o motivo? Ainda não. Quando eu tiver certeza, eu te conto. Desligou. Ficou olhando para o teto. Depois pegou o celular de novo. Abriu os contatos da empresa. O número de Lívia Siqueira estava listado como contato comercial, parte do processo de negociação da propriedade. Ficou com o número na tela por um longo tempo. Então digitou: preciso conversar com você, não sobre a terra, sobre outras coisas. Você escolhe onde e quando. Enviou. Ficou olhando para a tela com a mensagem enviada. A resposta demorou 43 minutos. Quando apareceu era: amanhã, 8 da manhã, aqui na propriedade, e não traga advogado. Augusto leu a mensagem 2 vezes. Pousou o celular na mesa de cabeceira e, pela primeira vez em 5 anos, dormiu a noite inteira sem acordar. Na manhã seguinte, Augusto chegou à propriedade às 8h menos 10. Lívia estava na varanda quando o carro parou. Desta vez, ele havia vindo sozinho. Sem Carlinhos, sem paletó, sem os óculos escuros. Só ele e a estrada de terra e o sol que havia subido cedo e já aquecia o cerrado. Ela desceu da varanda quando ele entrou pelo portão. A Malu tá na vizinha, ela disse antes que ele falasse. Pode falar à vontade. Foram até o banco embaixo da mangueira. Sentaram. O espaço entre eles tinha a medida exata de 5 anos. Eu estou investigando o boato, Augusto disse sem preâmbulo. Lívia o olhou. Por que agora? Porque desde que cheguei aqui não encontrei uma única pessoa que tenha visto alguma coisa com os próprios olhos. E rastreei a origem até a minha prima Patrícia, que recebeu do tio Renato. Pausa. Eu preciso saber o que você sabe. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: quanto você quer saber? Tudo. Lívia olhou para o pasto. Começou a falar com o tom de quem abre uma gaveta que havia decidido nunca mais abrir. Antes do boato aparecer, o tio Renato veio aqui. Veio falar comigo, não com meu pai, porque já sabia que meu pai ia botar ele para fora. E me fez uma proposta. Augusto ficou imóvel. Que proposta? Disse que, se eu terminasse o noivado com você, ele ia me ajudar financeiramente. Disse que era pelo seu bem, que você tinha um futuro grande e que uma mulher de sítio ia te segurar aqui e te fazer desperdiçar o que você podia ser. Ela se virou para ele. Eu mandei ele embora. Disse que sua vida era decisão sua, não dele. E 2 semanas depois o boato. 2 semanas depois o boato. Ela assentiu. E você foi embora sem me perguntar nada. A frase não foi dita com raiva. Foi dita com a exaustão de quem repetiu essa frase sozinha muitas vezes e finalmente pode dizer em voz alta para a pessoa que deveria ter ouvido. Eu sei, ele disse. Você não perguntou porque era mais fácil acreditar e ir embora. Era. Porque se você ficasse e perguntasse e eu dissesse a verdade, aí você ia ter que lidar com o fato de que era da sua família que estava vindo o problema. Era. Ele não desviou o olhar. E isso era mais difícil do que acreditar que era você. Ela ficou quieta por um momento. Então, de dentro da casa, veio o som do velho Dirceu se mexendo, os passos lentos na madeira do assoalho, a porta rangendo. Evaristo Siqueira apareceu na varanda com as chinelas e o copo de café na mão, como se estivesse tomando ar da manhã, mas a forma como seus olhos percorreram o quintal até encontrá-los no banco deixava claro que ele sabia que Augusto estava ali. Desceu os degraus devagar, caminhou até eles. Augusto se levantou. Seu Evaristo! O velho o olhou. Havia nos olhos dele algo que não era nem hostilidade nem afeto, mas uma avaliação honesta e sem pressa. Senta, o velho disse. Sentaram os 3. Evaristo no meio, os 2 lados. Tomou o café devagar, olhou para o pasto. Sabia que você ia voltar um dia, ele disse. Não vim pelo motivo que deveria ter vindo. Não importa o motivo que te trouxe.
Importa o que você vai fazer agora que está aqui. Uma pausa. Eu tenho uma coisa para te falar, o velho disse. Uma coisa que eu guardei por 5 anos porque não servia para nada falar antes. E que agora serve. Lívia se virou para o pai. Pai, o que você... Deixa eu falar, minha filha. Ele a olhou com gentileza, depois voltou os olhos para Augusto. Na semana antes de você ir embora, o Renato veio aqui. Não veio falar com a Lívia, veio falar comigo. Augusto sentiu a mandíbula endurecer. Ele me fez uma proposta. Evaristo continuou com a tranquilidade de quem não tem mais nada a perder guardando o segredo. Dinheiro, bom dinheiro. Em troca de eu convencer a Lívia a largar você, disse que era pelo seu bem. O mesmo papo que foi falar com ela. E o senhor? Mandei ele para fora da minha propriedade. O velho disse isso com uma simplicidade absoluta, como quem relata um fato menor. Disse que minha filha não tinha preço. Pausa. 2 semanas depois, o boato apareceu, e você foi embora. Lívia estava olhando para o pai com os olhos arregalados. Pai, por que você nunca me contou? Porque na época você estava destruída. E quando a Malu chegou, você precisava de força, não de mais peso. Ele a olhou. E depois o tempo foi passando, e eu fui ficando doente, e achei que era melhor deixar quieto. Deixar quieto enquanto eu criava a menina sozinha, ela disse, e havia na voz dela uma emoção que ela estava claramente segurando com as 2 mãos. Você não estava totalmente sozinha, o velho disse. Eu estava aqui, mas o pai dela estava lá, ela disse, baixinho. O silêncio que desceu sobre os 3 era o tipo que não pede para ser quebrado imediatamente. Augusto ficou olhando para o pasto por um longo tempo. Depois disse, eu preciso ir falar com o meu tio. O advogado mandou o relatório às 9 da manhã, com um áudio de 5 minutos explicando os pontos principais. Augusto ouviu o áudio 2 vezes, sentado na mesa do pequeno restaurante ao lado do hotel, com o café esfriando à frente. O que Pedro havia encontrado era ao mesmo tempo mais e menos do que Augusto esperava. Nos 2 anos seguintes, à saída de Augusto de Santa Aurora, Renato Valença havia adquirido 3 propriedades rurais na região, 2 delas em valores consideravelmente abaixo do mercado. O histórico dessas aquisições indicava negociações onde os vendedores haviam aceitado condições desfavoráveis, o tipo de coisa que acontece quando há pressão ou urgência não documentada. Além disso, Renato havia firmado sociedade com uma empresa de logística rural. A empresa se chamava RC Transportes. Um dos sócios minoritários era Breno Castro. Augusto parou o áudio. Breno Castro. O nome não era desconhecido. Breno havia sido, por um período, um dos rapazes que frequentava o mesmo grupo social de Augusto em Santa Aurora, uns 10 anos atrás. Haviam convivido sem grande proximidade. Breno havia mudado para a capital alguns anos antes de Augusto, mas havia um detalhe que Augusto havia guardado sem saber que guardaria. Breno havia namorado Patrícia por um tempo, brevemente, antes de ela se casar com outra pessoa. Havia uma teia aqui, uma teia que havia sido construída antes que Augusto tivesse qualquer consciência dela. Ele retomou o áudio. A parte mais importante vinha no final. Pedro havia encontrado um contrato de usufruto assinado pelo pai de Augusto, Dirceu Valença, em favor de Renato Valença, datado de 3 anos atrás. O contrato dava a Renato plenos poderes de administração sobre a fazenda da família e direito a 70% da renda gerada pela propriedade. Augusto pousou o celular. Ficou olhando para o café frio. 70%. A fazenda que o avô havia construído, que o pai havia mantido, que Augusto havia crescido, imaginando como parte do seu futuro, estava sendo administrada e explorada pelo homem que havia destruído o noivado dele com uma mentira plantada. E o pai havia assinado isso. Com a saúde fragilizada, 3 anos atrás, havia assinado. Augusto pediu a conta, pagou, foi para o quarto do hotel e ficou sentado na beira da cama por um tempo que não mediu. Depois se levantou.
Pegou o paletó, desceu, não chamou Carlinhos. Pegou o próprio carro que havia alugado na capital e foi à fazenda do tio Renato. A propriedade de Renato Valença era maior do que havia sido 5 anos atrás. As melhorias eram visíveis, o tipo de investimento que indica dinheiro constante e bem administrado. Galpões novos, cerca nova, sede reformada. Augusto parou o carro em frente ao portão. Desceu, tocou a campainha. Um funcionário apareceu, foi buscar o patrão. Renato Valença veio em direção ao portão com o sorriso amplo de sempre, aquele sorriso que Augusto havia levado décadas para perceber que era uma ferramenta, não uma expressão. Augusto, meu sobrinho. Ele abriu o portão. Que surpresa boa, entra. Vou ficar aqui fora, Augusto disse. O sorriso vacilou, se ajustou rapidamente. Que foi isso? Aconteceu alguma coisa com seu pai? Meu pai tá bem. Augusto tirou o celular do bolso. Abriu o arquivo que Pedro havia mandado. Quero conversar sobre algumas coisas que eu descobri. Renato cruzou os braços. O sorriso havia ficado mais calculado agora, mais estreito. Que coisas? As propriedades que você comprou depois que eu fui embora de Santa Aurora. O contrato de usufruto com o meu pai. A sociedade com o Breno Castro. E o boato sobre a Lívia que você plantou para me fazer ir embora. O silêncio depois dessas palavras foi absoluto. Renato ficou olhando para ele por um momento que durou o suficiente para revelar que o choque não era de inocência, era de quem foi pego antes de estar preparado para a conversa. Você está fazendo acusação séria, ele disse por fim. Eu sei o que é acusação séria. Sou empresário há 5 anos. Lidei com advogado suficiente para saber a diferença. Augusto manteve a voz firme. E o que eu tenho aqui não são acusações. São documentos, depoimentos e um padrão que qualquer juiz vai enxergar na segunda leitura. Você não tem nada. Tenho o depoimento do seu Evaristo Siqueira. Tenho a declaração da dona Perpétua, que me contou que foi a Patrícia quem espalhou o boato. Tenho registros de que você visitou a propriedade do Evaristo antes do boato aparecer. Tenho o histórico das suas aquisições de terra nos 2 anos depois que eu fui embora. E tenho o contrato de usufruto que fez meu pai assinar enquanto ele estava com a saúde comprometida. Renato abriu a boca. Não fala. Augusto o interrompeu. Deixa eu terminar. Pausa. Você fez isso porque, enquanto eu estivesse em Santa Aurora, noivo da Lívia, construindo vida aqui, você nunca ia ter influência sobre a fazenda da família. Meu pai te ouvia, mas enquanto eu estivesse presente, tinha alguém que questionava. Quando eu fosse embora com a raiva no peito, sem intenção de voltar, você ficava com espaço livre. Você ficou rico, Renato disse, e havia na voz dele uma raiva que ele estava tentando disfarçar com lógica. Você construiu uma empresa. Se tivesse ficado aqui casado com aquela... Para! Augusto disse a palavra com uma calma que era mais intimidante do que gritar. Para agora. Renato ficou em silêncio. O que você fez com a Lívia não tem justificativa. Augusto continuou. Você caluniou uma mulher inocente. Você a deixou criar uma criança sozinha por 5 anos. Você me tirou 5 anos da vida da minha própria filha. Você não sabe se é sua filha. Renato disse, e havia desespero na escolha daquela munição. Olhei nos olhos dela, Augusto disse simplesmente. Sou advogado de negócios suficiente para saber que um teste de DNA vai confirmar o que qualquer pessoa nessa cidade já sabe só de olhar. Mas eu não preciso de papel para saber o que sei. Renato ficou em silêncio. Meu advogado vai entrar em contato para tratar do contrato de usufruto, Augusto disse. Ele é muito bom, é muito caro, e ele gosta quando o caso é claro. Esse é claro. Uma pausa. E Renato, se você tentar pressionar alguém nessa cidade, se você tentar criar mais boato, se você tentar se aproximar da Lívia ou da Malu por qualquer motivo, eu paro de ser educado. E eu tenho dinheiro suficiente para ser muito desagradável quando quero. Virou-se para ir. Você vai jogar fora a família, Renato disse pelas costas. Augusto parou. Não se virou.
Família é quem protege. Quem destrói para ganhar não é família. É sócio que agiu de má fé. Entrou no carro. Saiu. Havia uma conversa que Augusto havia adiado porque sabia que ia ser difícil. A conversa com o pai. Dirceu Valença era um homem que havia construído muito com as próprias mãos e que havia, na velhice, deixado o irmão entrar em espaços que nunca deveriam ter sido abertos. Não era maldade, era o cansaço de quem fica velho e começa a ceder onde antes resistia. Mas ceder não era o mesmo que inocente. Augusto foi à fazenda da família naquela tarde. Valdomiro o recebeu com café e discrição e mostrou o caminho para o quarto onde Dirceu estava descansando. O velho estava sentado numa poltrona perto da janela, com a televisão ligada sem volume e um livro no colo que parecia não ter sido lido há dias. Quando viu Augusto entrar, não disse nada por um momento. Pai, Augusto. A voz estava cansada. Senta. Augusto sentou na cadeira ao lado. Por um tempo ficaram em silêncio. A televisão mudou de canal sozinha. Algum programa de tarde com barulho de plateia. Você foi falar com o Renato, o pai disse. Não era pergunta. Fui. E eu preciso de saber uma coisa. Augusto se virou para o pai. Você sabia do boato? Sabia que ele tinha plantado? Dirceu ficou olhando para a janela. Não sabia do boato. Pausa longa. Mas quando você foi embora, eu soube que alguma coisa não estava certa. A história não fechava. E eu não fiz a pergunta que devia ter feito. Por quê? Porque o Renato disse que era melhor assim, que você ia crescer longe daqui, que uma menina de sítio ia te segurar. Ele fechou os olhos por um segundo. E eu era covarde o suficiente para querer acreditar nisso, porque era mais fácil do que enfrentar o irmão. O senhor sabia que a Lívia estava grávida? Uma pausa. Soube. Quando a barriga apareceu, soube. E não fez nada. Não fiz nada. A voz do velho saiu com um peso que ela havia carregado por tempo demais. Fiquei com o irmão. Fui covarde, Augusto. Augusto ficou em silêncio. Eu não vim aqui para te condenar, ele disse por fim. Vim para entender. E para te dizer que o contrato de usufruto que você assinou com o Renato vai ser contestado. O meu advogado vai cuidar disso. Tudo bem, o pai disse. Faz o que precisa fazer. O senhor vai precisar dar depoimento sobre as condições em que assinou. Vou dar. Uma pausa. Pai, Augusto se inclinou para frente. A Malu tem 4 anos. Eu perdi 4 anos por causa de uma mentira que eu poderia ter questionado e não questionei. Pausa. Mas você também poderia ter feito alguma coisa quando soube da gravidez. E não fez. O velho fechou os olhos. Eu sei. A voz saiu diferente agora. Mais velha. Mais quebrada. Eu sei, filho. E eu vou ter que carregar isso. Não estou pedindo que o senhor carregue para sempre. Estou pedindo que o senhor ajude a consertar o que ainda dá para consertar. O pai abriu os olhos. Olhou para o filho com aquela expressão de quem encontrou no final de um caminho difícil algo que não esperava encontrar. O que você precisa que eu faça? Por enquanto, Augusto disse, precisa que o senhor fique bem, porque a Malu precisa conhecer o avô paterno. O silêncio depois disso foi diferente de todos os outros silêncios do dia. Augusto havia deixado a conversa com a prima para o final, não porque fosse a menos importante, mas porque precisava estar certo do que sabia antes de ir até ela. Patrícia Valença morava na cidade, havia se casado com um médico local e vivia numa casa confortável perto do centro. Era professora de inglês particular e tinha de todas as pessoas da família o jeito mais polido e o vocabulário mais cuidadoso. Quando Augusto apareceu na sua porta num fim de tarde, ela ficou visivelmente surpresa. O sorriso que apareceu era do tipo automático, o tipo que treina por anos, mas que carrega um fio de ansiedade por baixo. Augusto! Que surpresa! Entre, entre! Posso ficar um minuto, Patrícia. Só preciso de uma resposta. O sorriso enrijeceu levemente. Que foi? Dona Perpétua me disse que foi você quem levou o boato sobre a Lívia para ela, 5 anos atrás.
O silêncio que veio foi muito revelador em sua brevidade. Eu? Ela franziu a testa com uma expressão de quem está tentando lembrar. Augusto, faz tanto tempo. Patrícia, eu passei 2 dias conversando com essa cidade. Tenho muita coisa. Não precisa fingir que não lembra. Ela ficou olhando para ele. O sorriso tinha ido embora completamente. Eu só repeti o que ouvi. Ela disse por fim. De onde você ouviu? Uma pausa. Do meu pai. E você não questionou. Ele disse que era verdade. E você não questionou. Ele repetiu. Patrícia cruzou os braços. Havia na postura dela algo que parecia entre vergonha e defensiva. As duas coisas ao mesmo tempo, que é a postura de quem sabe que errou, mas ainda está tentando encontrar um ângulo de defesa. Eu acreditei nele, ela disse. Era meu pai. Era minha prima, Augusto disse. E eu precisava que alguém do meu lado me perguntasse se era verdade, em vez de espalhar. Ela não respondeu. Eu não vim aqui para te fazer sentir mal, ele disse. Vim para que você soubesse que eu sei. E para te pedir que, se algum dia for preciso, você diga a verdade sobre de onde veio aquela história. Augusto, só isso. Não preciso de mais nada de você agora. Ele foi embora. Naquela tarde, depois do confronto com Renato e da conversa com o pai e com Patrícia, Augusto foi até a propriedade de Lívia. Chegou sem avisar. Estava de camisa aberta no colarinho, sem paletó, com o cansaço das últimas horas marcado no rosto de um jeito que ele havia parado de tentar esconder. Lívia estava na varanda com uma pilha de roupa dobrada no colo quando o carro parou na estrada. Ficou olhando enquanto ele descia, entrava pelo portão, caminhava pelo caminho de terra. Quando chegou perto o suficiente, ela disse, você foi falar com o Renato. Fui. Como foi? Como precisava ser. Ela o olhou por um momento. Depois acenou para o banco embaixo da mangueira. Sentaram. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Depois, Augusto disse, eu preciso te fazer a pergunta mais óbvia do mundo. Pausa. A Malu é minha filha? Lívia não respondeu imediatamente. Ficou olhando para as suas próprias mãos por um momento. Depois disse, é, uma palavra, uma sílaba. E o peso de 5 anos caiu sobre Augusto com a força de algo que havia estado suspenso por tempo demais. Quando você soube da gravidez? Ele perguntou com a voz mais baixa. 2 semanas depois que você foi embora. E você tentou me contar. Tentei. Liguei, mandei mensagem. Fui até a sua casa. Sua mãe me disse que você havia pedido para ela não me receber. Pausa. Depois você bloqueou tudo. Eu não sabia que você estava grávida. Eu sei que você não sabia, porque você não me ouviu. A frase saiu sem raiva. Era um fato que havia doído por 5 anos e que agora era simplesmente a verdade posta na mesa entre eles. Por que você não foi até a capital? Ele perguntou. Depois de um tempo, quando a Malu nasceu, quando ficou evidente... Para que, Augusto? Ela se virou para ele. Você tinha ido embora com aquele orgulho todo, sem me escutar. Se eu fosse atrás de você grávida, o que parecia? Parecia que eu estava usando a gravidez como ferramenta. Não ia mudar nada. Você já tinha decidido. Mas ela é minha filha. Eu tinha o direito de saber. Você tinha. Ela assentiu devagar. E você perdeu esse direito quando escolheu acreditar num boato, em vez de me olhar nos olhos e me perguntar se era verdade. Augusto ficou em silêncio. Eu devia ter perguntado, ele disse. Sim. Eu não perguntei porque tinha medo de que fosse verdade. Eu sei. Era mais fácil acreditar e ir embora com raiva do que ficar e correr o risco de ouvir algo que ferisse o orgulho de outro jeito. Ele olhou para ela. Você pensou muito sobre isso. Tive 5 anos para pensar. Havia um início de algo que poderia ter sido um sorriso, mas não chegou lá. Não é difícil entender um homem quando você tem 5 anos e uma filha que tem os olhos dele para te lembrar todo dia. Me conta como foi, ele disse. Como foi o quê? Tudo. Desde que eu fui embora. Quero entender o que aconteceu. Lívia ficou olhando para o pasto por um momento. Depois começou a falar. Contou de quando descobriu que estava grávida. A primeira semana de incredulidade, de acordar de manhã esperando que a realidade fosse diferente.
A decisão de tentar falar com ele, que resultou em bloqueio total. A decisão de não ir à capital porque ia parecer exatamente o que não era. Contou da gravidez solitária. Não completamente solitária, porque o pai estava ali, mas solitária no sentido que importava. Sem o pai da criança, sem a família dele, sem o apoio que havia imaginado que teria. Contou do primeiro infarto do Evaristo, que aconteceu quando a Malu tinha 6 meses, da correria para o hospital, da semana de incerteza, de ter passado aquela semana com um bebê no colo e o pai nos cuidados intensivos, sozinha no corredor do hospital de madrugada, sem ligar para ninguém, porque não havia ninguém da família do pai da criança para ligar. Contou de tocar a propriedade, do gado, das contas, das decisões que o pai não podia mais tomar sozinho. De aprender coisas que havia sempre imaginado que aprenderia ao lado de um marido e que aprendeu sozinha, com livro, com vídeo, com conselho de Valdomiro, que era gerente da Fazenda Valença, mas nunca recusou uma pergunta sua. O Valdomiro me ajudou muito, ela disse. Sem ele pedir nada em troca, sem fazer perguntas sobre o pai da Malu. Só ajudou porque era do jeito dele. Augusto sentiu uma gratidão pelo gerente que ia além do que era profissional. Contou de criar a Malu, das noites sem dormir, dos primeiros dentes, dos primeiros passos, das perguntas que a menina havia começado a fazer com 3 anos. Onde está meu pai? Todo mundo tem pai. O meu cadê? Das respostas que Lívia havia dado com o cuidado de quem sabe que uma resposta errada pode marcar uma criança. O que você disse para ela? Ele perguntou. Disse que o pai dela morava longe e que um dia ela ia conhecer, que o pai dela não sabia dela existir, mas que quando soubesse, ia querer muito conhecer ela. Augusto ficou em silêncio. Você disse isso mesmo que não soubesse se era verdade? Precisei acreditar que era. Ela o olhou. Por ela, porque uma menina não pode crescer achando que o pai sabe que ela existe e não quer saber dela. Isso machuca de um jeito que não conserta. Você foi generosa com a minha imagem. Fui generosa com a filha. Ele ficou olhando para ela por um longo tempo. Eu não mereço isso, ele disse. Não, não merecia. Pausa. Mas a Malu merecia ter um pai que, quando aparecesse, ela pudesse receber sem raiva prévia. Evaristo piorou na quinta-feira. Não foi dramático. Foi o tipo de piora que o interior do Brasil conhece bem. Um aperto no peito depois do jantar, a respiração que fica curta, a pressão que sobe de um jeito que o medidor caseiro não tranquiliza. Lívia chamou o vizinho para ficar com a Malu, colocou o pai no carro e foi para o pronto-socorro. Augusto ficou sabendo pela manhã. Quando chegou ao hospital, ela estava na sala de espera com os olhos marcados pela noite, sem dormir, e a postura de quem havia decidido que desabar não era uma opção disponível. Sentada na cadeira plástica, com um copo de café frio na mão e o telefone no colo. Quando viu Augusto entrar, ficou parada por um segundo. Ele foi até ela, sentou ao lado. Não disse nada. Ela também não disse nada. Ficaram assim por quase 1 hora. Um médico saiu por fim com a expressão de notícia ruim controlada, que é diferente da expressão de notícia catastrófica. Evaristo havia estabilizado. O quadro era sério, mas controlável por enquanto. Ia ficar internado por alguns dias para monitoramento. Lívia fechou os olhos por um momento. Augusto viu os ombros dela afundarem levemente, o tipo de afundamento que acontece quando um peso que estava sendo sustentado na tensão encontra finalmente um lugar para pousar. Ele está bem, ele disse. Por enquanto. A voz dela saiu fina. Cada vez que isso acontece, eu fico pensando que vai ser a última vez que ele volta. Mas ele voltou. Desta vez. Ela abriu os olhos, olhou para a frente. Já é a 4ª internação. O médico disse que o coração está muito comprometido. Augusto ficou em silêncio. Eu fico com medo, ela disse mais baixo. Não do que acontece com ele. Sei que tem 1 hora. Fico com medo do depois, da Malu crescer sem avô, da propriedade sem ele. De eu ficar... Ela parou. Sozinha, ele completou. Ela não negou. Você não vai ficar sozinha, ele disse. Ela o olhou. Augusto.
Não faz promessa que você não sabe se vai poder cumprir. Não tô fazendo promessa. Tô te dizendo o que eu sei. E eu sei que não vou ir embora de novo. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Por que não? Porque 5 anos atrás eu fui embora e construí tudo que eu achava que queria. E quando eu entrei nessa cidade, antes de ter visto a Malu, antes de ter sabido de qualquer coisa sobre o tio Renato, antes de qualquer conversa que a gente teve, quando eu entrei nessa cidade, o estômago que apertou não era de negócio, era de saudade. O silêncio que se seguiu era o tipo que existe nas salas de espera de hospital. Aquele silêncio que tem camadas de coisas não ditas e de vidas acontecendo em paralelo ao redor. Você ficou com saudade, ela disse devagar. O tempo todo. Por 5 anos, o tempo todo. Pausa. Eu apenas não sabia o que fazer com isso porque havia ido embora com muita raiva de algo que não era real. Ela ficou olhando para ele. Havia naquele olhar uma mistura de coisas que ele levaria tempo para ler por completo. Cansaço, alguma coisa que testava antes de ceder, a marca de 5 anos de ser responsável por tudo sozinha. Mas havia também alguma coisa nova, pequena ainda, mas nova e firme como o primeiro capim depois da chuva. No dia seguinte, com Evaristo estável e descansando no hospital, Lívia precisou ir resolver algumas coisas na propriedade. Pediu para Dona Carminha ficar com a Malu. Augusto foi junto buscar a menina no final da tarde. Dona Carminha era uma mulher de uns 60 anos, redonda e bem-humorada, que morava a 200 metros da propriedade do Siqueira e que havia se tornado, ao longo dos anos, uma espécie de avó adotiva da Malu. Quando os dois apareceram na porta, Dona Carminha abriu um sorriso, que era o sorriso de quem havia esperado por essa cena há um bom tempo. Que bom! A Lívia disse que você ia buscar a Malu. Ela abriu mais a porta. Entra, entra! Ela tá no quintal. O quintal de Dona Carminha era um quintal de interior com dignidade. Galinhas, uma horta pequena, um cachorro velho que latia por obrigação e logo desistia, e a Malu sentada numa pedra plana, desenhando no chão com um galho. Quando viu Augusto, parou. Ficou olhando para ele com aquela expressão avaliadora que ele havia aprendido a reconhecer como a versão dela de processamento de informação nova. Você veio me buscar? Vim. Onde está minha mãe? Foi resolver umas coisas na propriedade. Ela pede desculpa, vai te buscar lá em casa. A menina considerou isso. Olhou para o desenho no chão. Olhou para Augusto. Você sabe andar de bicicleta? A pergunta era absolutamente sem relação com qualquer coisa que havia sido dito, o que era completamente coerente com a lógica de 4 anos. Sei, eu tô aprendendo. Ela se levantou com a gravidade de quem anuncia um projeto importante. Minha bicicleta tem rodinhas ainda, porque minha mãe disse que eu preciso praticar, mas eu acho que já tô pronta para tirar. É mesmo? É, mas minha mãe não deixa eu tirar sozinha. Sua mãe tem razão. A menina franziu a testa. Você também é do lado dela? Nesse caso, sim. Ela avaliou isso por um momento. Então disse com a pragmaticidade das crianças. Tudo bem, mas quando eu praticar bastante, você me ajuda a tirar? Se sua mãe deixar. Ok. Ela pegou o galho do chão, jogou para o lado e acenou para que ele a seguisse. Então vamos. E saiu andando com a confiança de quem decidiu que o adulto novo passou no teste inicial. Augusto ficou parado por um segundo. Depois foi atrás. Enquanto caminhavam de volta para a propriedade do Siqueira, a Malu andava ao lado de Augusto com aquele passo meio corrido das crianças pequenas que têm pernas curtas, mas recusam reduzir o ritmo. Qual é o seu trabalho? Ela perguntou do nada. Eu cuido de uma empresa que leva energia elétrica para as fazendas. Ela processou isso. Tipo a luz? Tipo a luz. A nossa luz às vezes apaga quando chove muito. Esse projeto que eu estou fazendo aqui vai ajudar com isso. Ela o olhou com uma expressão de consideração genuína. Então é um trabalho bom. Eu acho que é. Ela ficou em silêncio por um momento, botando o pé em cada pedra do caminho com cuidado de quase equilibrista. Você conhece minha mãe de quando era pequeno.
ela disse. Conhecia. A gente cresceu perto daqui. E depois você foi embora. Fui. Por quê? A pergunta era simples, com a crueldade particular da simplicidade das crianças. Não havia julgamento nela. Era curiosidade pura. Porque eu fiz uma escolha errada, ele disse. E havia na honestidade daquela resposta algo que ele havia levado tempo para construir. Eu acreditei numa coisa que não era verdade e fui embora sem esperar para descobrir a verdade, a menina pensou. Mas agora você voltou. Voltei. E vai ficar? Vou tentar ficar. Ela parou no meio do caminho. Olhou para ele. Tentar não é a mesma coisa que ficar. Ela disse com uma precisão linguística que soou tão acima dos 4 anos que Augusto sentiu o chão se mover embaixo dos pés pela segunda vez em menos de uma semana. Você tem razão, ele disse. Vou ficar. A menina considerou isso por um momento. Depois assentiu. Ok. E continuou andando. O advogado Pedro chegou a Santa Aurora numa quarta-feira com a disposição de quem estava preparado para uma batalha e o tipo de maleta que indicava documentação suficiente para sustentar vários. A contestação do contrato de usufruto tinha base sólida. Pedro havia consultado 2 especialistas em direito de família e propriedade rural que concordavam que as condições em que Dirceu havia assinado, com saúde comprometida e sob influência direta do irmão que se beneficiaria do contrato, criavam um argumento viável de vício de consentimento. Não era garantido, nada jurídico era garantido, mas era sólido. Renato havia contratado um advogado da capital, o que indicava que havia levado a ameaça a sério. Havia mandado dizer, por intermédio do advogado, que o contrato havia sido assinado voluntariamente e que qualquer contestação seria respondida. Augusto havia lido a comunicação e dito para Pedro: toca o processo. O que não havia sido dito para Pedro, mas que Augusto sabia, era que a questão jurídica era secundária. O que importava não era a fazenda, não era o usufruto, não era o dinheiro. O que importava era o registro. Que existisse, em algum lugar oficial, a documentação de que aquela mentira havia sido plantada deliberadamente, que havia prejudicado pessoas reais e que havia consequências. Não era vingança, era uma necessidade de que a verdade existisse em algum formato permanente. Na tarde em que Pedro chegou, Augusto passou 4 horas com ele num escritório improvisado no hotel, revendo cada documento, cada depoimento, cada registro. Quando terminou, Pedro fechou a maleta e disse: você tem um caso forte, mas vai demorar. Essas coisas sempre demoram. Eu tenho tempo, Augusto disse. Você pretende ficar aqui enquanto o processo corre? Pretendo ficar aqui independente do processo. Pedro o olhou. Isso é novo. Você vai abrir um escritório aqui? Já aluguei uma sala no centro. A equipe de São Paulo toca a operação. Eu cuido da estratégia que posso fazer de qualquer lugar. Pausa. Eu vou à capital uma vez por mês se precisar. Pedro ficou olhando para ele por um momento, com a expressão de um advogado que conhece seu cliente há 3 anos e está processando uma informação que não constava em nenhum dos documentos da maleta. É por causa da criança? Ele perguntou. É por causa de tudo, Augusto disse. 3 dias depois, Augusto foi à propriedade e encontrou Lívia consertando uma cerca na parte dos fundos da propriedade. Ela estava de botas, com o alicate e um rolo de arame, e havia levado a tarde inteira naquilo sozinha, porque Valdomiro havia dito que ia quando podia e até então não havia podido. Augusto desceu do carro, viu a situação e foi até ela pelo caminho lateral. Precisa de ajuda? Ela o olhou de canto de olho. Você sabe arremar cerca? Nunca tentei, mas tenho braço. Essa estaca aqui não fica de jeito nenhum. Segurar ela enquanto eu arame. Augusto tirou o paletó, dobrou, pendurou num galho, remangou a camisa. Lívia o observou fazer isso com uma expressão que ficou entre avaliação e algo que não chegou a ser humor, mas que veio perto. Você vai sujar a camisa. A camisa aguenta.
Homem de terno segurando estaca. Estou sem o terno. Sem o terno, com a camisa de empresário. Lívia, ele disse, você vai me deixar segurar essa estaca ou vai ficar comentando o código de vestimenta? Ela fez um gesto que era claramente supressão de sorriso. Apontou para a estaca. Trabalharam em silêncio por 20 e poucos minutos. Ele segurava, ela arramava. O sol da tarde batia horizontal sobre o pasto e os dois. No final, a cerca estava razoavelmente firme e Augusto tinha uma mancha de terra no joelho da calça e as palmas das mãos levemente marcadas pelo arame. Lívia deu um passo atrás para avaliar. Tá bom, ela disse. Tá. Ela o olhou. A mancha na calça. As mãos. Você vai ter que jogar essa calça fora. Não vou. É só lavar. Com terra de cerrado não é só lavar. Eu vou descobrir. Ela ficou olhando para ele com aquela expressão que misturava coisas que ela estava claramente evitando nomear. Augusto, ela disse, por que você está aqui todo dia? Tenho coisas a resolver. As coisas estão quase resolvidas. O projeto está andando. Os contratos foram fechados. Você podia estar em São Paulo. Podia. Mas está aqui. Tô. Por quê? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a honestidade que havia custado 5 anos para construir. Porque eu passei 5 anos indo embora de tudo que importava e fingindo que era por escolha. E agora eu quero ver como é quando a gente fica. O silêncio que veio depois tinha uma qualidade diferente dos silêncios anteriores. Tinha alguma coisa que era começo. Evaristo recebeu alta na sexta-feira. Voltou mais lento, mais quieto, mas com os olhos ainda acesos e a teimosia intacta. Quando o carro parou em frente ao portão e ele desceu com a ajuda de Lívia, olhou para a propriedade com a expressão de quem volta para o único lugar do mundo que é de verdade seu. Ah, ele disse apenas. Mas havia nesse toda uma coleção de coisas. Augusto estava na varanda quando eles chegaram. Havia chegado 1 hora antes sem ser chamado. Havia varrido a varanda porque estava com folha de mangueira. Havia feito café porque o café era o único ritual que a varanda de Evaristo pedia. O velho o viu quando entrou pelo portão. Ficou parado 1 segundo. Depois continuou caminhando. Subiu os degraus com o cuidado do pós-internamento. Sentou na cadeira de sempre. Você fez café, ele disse. Fiz. Você sabe fazer café? Aprendi hoje. O velho olhou para a xícara. Tomou um gole. Tá fraco. A próxima fica melhor. Evaristo o olhou. Você ainda tá aqui? Ainda. Vai continuar? Sim. O velho assentiu devagar. Olhou para o pasto. Você vai ter que aprender muita coisa, ele disse. Esse negócio de ficar não é só intenção. É prática. É estar no dia ruim e no dia bom. É não ir embora quando fica difícil. Pausa. Você tem a tendência de ir embora quando fica difícil. Tive, Augusto disse. Estou trabalhando nisso. Bom, o velho pegou a xícara de novo. Porque minha filha já passou do limite de coisa difícil que uma pessoa devia ter que passar sozinha. Eu sei. Paika e a Malu já passou do limite de confusão que uma criança devia ter sobre quem é o pai. Eu sei disso também. Evaristo o olhou de lado. E você tá pronto para dizer para ela? Quando a Lívia achar que é hora, sim. A Lívia já acha que é hora. Ela só está esperando ter certeza de que você vai ficar antes de apresentar você como pai e você ir embora de novo. Augusto ficou quieto. Faz sentido, ele disse por fim. Faz. O velho virou a xícara e olhou para o fundo como quem lê alguma coisa. Então garante que ela vai ter essa certeza. Numa noite de sábado, com a Malu dormindo na cama de Lívia, como havia insistido, porque achava que havia bicho novo no quarto dela. Não havia, mas a lógica de 4 anos não exige comprovação. E com Evaristo descansando cedo, como havia se tornado rotina desde a última internação, Augusto e Lívia ficaram na varanda. 2 cadeiras. Um copo de suco cada um. O cerrado ao redor no silêncio particular das noites de interior que a cidade grande não reproduz. Você foi falar com a Patrícia também? Ela disse depois de um tempo. Fui.
E? Ela sabia que havia espalhado uma mentira. Não sabia que era deliberada, talvez, mas sabia que era boato de segunda mão e escolheu espalhar assim mesmo. Ela vai ajudar no processo? Não sei, mas acho que não vai atrapalhar. Lívia tomou o suco. Augusto, eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Pode. Se a Malu não estivesse naquele quintal, se você tivesse chegado aqui, feito o projeto e eu tivesse saído para te receber sem ela, você teria investigado o boato do mesmo jeito? Era a pergunta mais honesta que alguém havia feito para ele desde que havia voltado à cidade. E ele a respeitou com a honestidade que ela merecia. Não sei, ele disse. Eu quero acreditar que algo do que sinto por você, que nunca parou completamente, teria me levado a fazer as perguntas certas. Mas a verdade é que foi ela que abriu os olhos de um jeito que não fechava mais. Ela foi o gatilho. Ela foi o gatilho. Pausa. Isso não é uma resposta bonita. É verdadeira. Ela o olhou. E eu prefiro verdadeira. Ele ficou em silêncio. Lívia, ele disse depois de um tempo, eu preciso te pedir perdão. Ela não disse nada. Esperou. Não por acreditar no boato. Isso foi ingenuidade e orgulho. E o orgulho tem culpa, mas tem explicação. Pausa. Eu peço perdão por não ter ficado, por ter ido embora sem te dar a chance de falar, por ter bloqueado tudo quando você tentou, por ter ficado 5 anos construindo uma versão da história onde você era a errada e eu era o que havia sido magoado. Pausa mais longa. E por não ter estado aqui enquanto você criava a filha que é minha filha sozinha. Lívia ficou em silêncio por um tempo que tinha peso. Esse pedido de perdão, ela disse por fim, não desfaz nada. Eu sei. Não traz de volta os 5 anos. Não traz. Não muda o que a Malu não vai ter tido. Os primeiros passos sem o pai. O primeiro dia de escola vai ser sem o pai por causa de você. Eu sei. Ele não desviou o olhar. Eu não tô pedindo perdão achando que ele apaga. Tô pedindo porque é o que devo. E porque não quero ir para frente carregando o peso de não ter pedido. Ela o olhou por um longo momento. Eu aceito o seu pedido, ela disse por fim. Mas o perdão não é o mesmo que esquecer. E não é o mesmo que voltar ao que era antes. Eu não quero voltar ao que era antes. Quero construir o que vem depois. O que vem depois ainda não tem forma. Eu sei, mas tem base. Ele a olhou. Se você me deixar ajudar a construir. Ela ficou olhando para o pasto. Augusto, tem uma condição. Qual? Se você ficar, fica de verdade. Não fica até o processo acabar. Não fica até o projeto ficar pronto. Não fica até surgir alguma coisa mais urgente em São Paulo. Fica. Ela se virou para ele. Porque a Malu já gosta de você. E criança que se apega paga caro quando alguém vai embora. Eu fico. Você não pode prometer isso só para eu deixar você entrar na vida dela. Eu sei. Ele disse com a calma de quem tomou uma decisão que não foi apressada. E eu não tô prometendo para você aceitar. Tô prometendo porque é o que eu quero. Pausa. Eu tenho uma empresa que funciona de qualquer lugar. Eu tenho uma sala alugada no centro da cidade. Eu tenho um quarto num hotel que vou trocar por uma casa quando achar a certa. E eu tenho uma filha que está me ensinando a pegar galinha e que exigiu que eu prometesse ajudar com a bicicleta quando você deixar tirar as rodinhas. Lívia ficou muito quieta. Ela te pediu isso? Com muita seriedade. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Depois, virou o rosto para o pasto. E no perfil dela havia alguma coisa que havia mudado de posição. Não completamente, não de vez, mas havia mudado. A gente começa devagar, ela disse. Tudo bem, sem pular etapa. Combinado. E a Malu precisa saber a verdade. Na hora certa, do jeito certo, mas precisa saber. A gente decide isso juntos. Ela ficou em silêncio por um momento. Augusto. Oi. Seja paciente. Com ela. Com a minha família. Comigo. Pausa. Eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás. Aquela pessoa acreditava em tudo de cabeça aberta. Essa aqui é mais cautelosa. Eu sei. E a cautela não vai embora de um dia para o outro. Eu não tô com pressa. Ela o olhou de canto de olho. Você sempre foi impaciente. Era. Uma pausa.
Mas aprendi que ir embora rápido tem custo alto. Então tô ficando devagar. Um silêncio pequeno. E então, pela primeira vez desde que ele havia voltado a Santa Aurora, Lívia Siqueira deixou o sorriso que havia segurado desde o primeiro dia chegar ao rosto por inteiro. Foi breve, mas foi real. E em Santa Aurora, na varanda velha de madeira com o cerrado ao redor, isso foi suficiente para começar. A conversa com a Malu aconteceu numa tarde de domingo, 3 semanas depois. Havia sido preparada com cuidado. Lívia havia conversado com a pediatra da cidade sobre como falar com crianças de 4 anos sobre paternidade. Havia conversado com Dona Carminha, que havia ouvido e dito com a sabedoria simples dos velhos: fala a verdade com amor e deixa o amor fazer o resto. Havia conversado com Augusto. Cada palavra, cada possível pergunta, cada resposta. Estavam os 3 no quintal quando aconteceu. Lívia havia deixado acontecer de forma natural, sem sentar a menina numa cadeira com aquela formalidade que as crianças percebem e ficam desconfiadas. A Malu estava brincando com uma bola. Augusto estava sentado no banco. Lívia estava ao lado dele. Malu parou no meio do quintal. Olhou para os 2 sentados juntos. Ficou com a bola na mão. Vocês 2 são namorado? Ela perguntou com a objetividade de quem colocou uma hipótese em teste. Lívia abriu a boca. Fechou. Escolheu um jeito diferente de entrar. Vem cá, meu bem. A menina foi. Ficou de pé na frente dos 2. Você me perguntou outra vez cadê seu pai? Lívia disse. Perguntei. Então eu vou te contar. Pausa. O Augusto é seu pai. A Malu ficou olhando para a mãe. Depois olhou para Augusto. Depois para a mãe de novo. Ele é? É. Ela voltou os olhos para Augusto com aquela expressão de avaliação máxima. Por que você não estava aqui? Era uma pergunta que tinha 4 anos de peso. Porque eu não sabia que você existia. Ele disse com honestidade simples. Eu morava longe e não sabia. E quando eu descobri, vim. Por que você não sabia? Porque eu fui embora antes de descobrir, e foi errado da minha parte. A menina processou isso com a seriedade de um magistrado de 4 anos. Mas agora você sabe. Agora eu sei. E você vai ficar? Vou ficar. Ela olhou para a bola que tinha na mão. Olhou para ele. Olhou para a mãe. Voltou os olhos para Augusto. Você sabe jogar bola? Aprendo. Você tem que aprender muita coisa, ela disse, com um tom que misturava a avaliação crítica com uma concessão que estava sendo feita. Eu sei, você pode me ensinar. A menina considerou isso por um longo momento. Depois disse, ok, e jogou a bola para ele. O escritório que Augusto montou no centro de Santa Aurora era pequeno por escolha própria. Uma sala num sobrado da rua principal, com 2 janelas que davam para a calçada, 2 funcionários locais que ele havia contratado e treinado em sistema e um equipamento de videoconferência que permitia que ele participasse de reuniões em São Paulo e na capital do estado sem precisar estar fisicamente lá. Carlinhos havia ficado em São Paulo. Eu havia ficado com um salário melhor e a função de representante local da Valença Energia Rural na capital, o que na prática significava que continuava sendo braço direito de Augusto, mas à distância. O dia a dia da empresa corria com os 2 sócios, que haviam aceitado a novidade com uma combinação de surpresa e respeito. Surpresa porque ninguém esperava que Augusto Valença fosse morar no interior. Respeito porque o homem havia construído a empresa do zero com eles e havia demonstrado consistentemente que suas decisões não eram aleatórias. Na cidade, o escritório virou um ponto de referência sem que Augusto tivesse planejado isso. Pessoas vinham perguntar sobre o projeto de energia, proprietários da região que haviam ouvido que havia um empresário da área disposto a ouvir. O prefeito Hélio aparecia uma vez por semana com alguma questão que misturava assunto municipal com conversa de velhos amigos. E de vez em quando, no fim da tarde, a Malu aparecia na porta com Lívia ou com Dona Carminha. Olhava para dentro do escritório com aquela expressão de inspeção técnica e dizia: "Você ainda está trabalhando." "Ainda." "Por quanto tempo?"
Mais um pouco. Ela avaliava o interior do escritório como se estivesse verificando a conformidade do estabelecimento com alguma norma interna. Ok, mas tem que vir jantar. E ia embora. A secretária, uma moça chamada Giovana, que havia sido contratada 2 semanas antes, assistia a essas interações com um sorriso que ela claramente estava tentando manter profissional. Ela tem jeito, Giovana comentou uma vez. Tem, Augusto concordou sem tirar os olhos do computador. Da mãe. Evaristo havia pedido, numa tarde de terça-feira, que Augusto viesse jantar. Não havia sido Lívia quem pediu. Havia sido o próprio velho, diretamente pelo celular, com uma objetividade que não pedia explicação. Vem jantar na sexta, a Lívia cozinha bem, você precisa comer direito e a gente precisa conversar. Augusto foi. O jantar foi do tipo que o interior faz melhor. Arroz, feijão, frango caipira, mandioca frita, salada de horta. A Malu ficou ao lado de Augusto durante toda a refeição, com a atenção de alguém que ainda está no processo de coleta de dados. Depois do jantar, enquanto Lívia dava banho na Malu e colocava a menina para dormir, Augusto e Evaristo ficaram na varanda. O velho pegou um palito de dente. Ficou olhando para o pasto com o silêncio tranquilo de quem não tem urgência. Você já fez as pazes com tudo que aconteceu? Ele perguntou depois de um tempo. Ainda tô no processo. É um processo longo. Tem coisa que não fecha. Você aceita, mas não fecha. O velho olhou para ele. Isso é normal. Não fica esperando fechar para poder seguir. Tô seguindo. Eu sei, tô vendo. Uma pausa. Minha filha também tá vendo. Ela ainda não vai falar, mas tá. Augusto não respondeu. Você a conhece bem, o velho disse. Sabe que ela não vai falar rápido. Não porque não sente, mas porque aprendeu a não soltar antes de ter certeza. Eu sei. E você tem paciência para isso? Tenho. Tem certeza? Seu Evaristo, eu morei em São Paulo 5 anos, construí uma empresa, tive conta em banco, dormi em hotel de 5 estrelas e tomei café com gente famosa. Pausa. E a única noite que eu me lembro de ter dormido bem nos últimos 2 anos foi a primeira noite depois de trocar mensagem com ela. O velho o olhou. Depois olhou para o pasto. Isso explica bastante, ele disse. Explica. O velho ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com aquela voz que tinha a textura das pessoas que chegaram numa sabedoria pela rota mais longa. Você sabe o que é ficar de verdade. Estou aprendendo. Ficar não é não ir embora. Ficar é escolher, todo dia, estar aqui. No dia de chuva, no dia que a cerca arrebenta, no dia que a conta não fecha, no dia que a criança fica doente às 2 da manhã. Pausa. Aquele tipo de ficar que é decisão renovada, não hábito. Entendo. Você entende na cabeça. Vai entender no corpo com o tempo. Augusto ficou olhando para o pasto escuro com as luzes distantes das outras propriedades pontilhando o horizonte. Obrigado, ele disse. Por quê? Por receber eu assim, depois de tudo que aconteceu com a Lívia, com a Malu, com você, por não me botar para fora no primeiro dia. O velho fez um gesto com a mão que era entre dispensa e aceitação do agradecimento. Minha filha precisava que você voltasse, ele disse, mesmo ela sem saber que precisava. Pausa. E a Malu precisava de pai. Não tem substituto para isso. Dentro de casa, o barulho da Malu tentando negociar mais 5 minutos antes de dormir chegou pela janela. A voz de Lívia respondendo com firmeza gentil. Os 2 homens na varanda ouviram sem dizer nada. E no silêncio que havia entre eles, havia uma compreensão que não precisava de palavras. Nas semanas que se seguiram, a cidade foi assimilando a nova configuração com aquela naturalidade que as cidades pequenas têm quando algo que parecia impossível se torna cotidiano. O carro de Augusto ficou conhecido. Não mais como o carro do empresário que havia chegado para comprar terra, como o carro do Augusto, que parava na padaria de manhã, que ficava em frente à propriedade do Siqueira no final da tarde, que às vezes estava estacionado na frente do hospital quando Evaristo tinha consulta. Birassi,
No boteco, passou a guardar o café das 8h30 com a naturalidade de quem simplesmente reorganizou a rotina. O processo contra tio Renato corria em São Paulo com a lentidão própria da justiça. Havia datas, havia audiências marcadas, havia documentos enviados e contradocumentos. Augusto acompanhava à distância, via Pedro e havia chegado ao ponto de não pensar naquilo todos os dias, o que era um sinal de que havia começado a ocupar a cabeça com outras coisas. Patrícia havia mandado uma mensagem 2 meses depois do confronto. Uma mensagem curta que dizia apenas que ela estava disponível para conversar se fosse necessário para o processo. Não havia pedido desculpa, mas havia aberto a porta. Augusto havia respondido com um obrigado e deixado assim por enquanto. Havia coisas que fechavam rápido e coisas que levavam o tempo que precisavam. A subestação de energia entrou em operação numa manhã de outubro. Havia uma cerimônia pequena, com o prefeito Hélio, representantes da Câmara Municipal, alguns moradores e os funcionários do projeto. Augusto fez um discurso curto, porque não era de discursos longos. Agradeceu a equipe, agradeceu a cidade. Quando foi ligar o painel que ativava o circuito principal, olhou para a pequena multidão e viu Lívia de pé perto dos fundos, com a Malu nos braços. A menina, quando o painel foi acionado e a luz do poste piloto acendeu, a pleno no dia claro, apontou e disse em voz alta: "Foi o meu pai que fez." O que gerou risadas e alguns olhares curiosos e o tipo de constrangimento que dura 1 segundo e depois se dissolve na boa vontade coletiva de uma cidade que já sabia de tudo de qualquer forma. Lívia ficou vermelha. Augusto olhou para a filha com uma expressão que ele não conseguiu controlar completamente. Depois olhou para Lívia. E ela, vermelha e tudo, sacudiu a cabeça com um sorriso que havia parado de tentar segurar. Em novembro, Augusto encontrou a casa. Era uma casa de varanda, na rua que ficava a 6 quarteirões da propriedade do Siqueira, com quintal de terra batida e uma mangueira que havia crescido torta, mas que dava sombra generosa. A dona havia ido morar com a filha na capital, e a casa havia ficado para alugar. Augusto a alugou numa tarde. Não havia muito dentro. Uns móveis velhos que o acordo de aluguel incluía, piso de madeira que rangia em 3 pontos específicos, uma cozinha com fogão a lenha que ele não sabia usar e que ia ter que aprender. Carlinhos, quando soube por telefone, ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Patrão, você tá feliz?" "Tô", Augusto disse. "Então tá certo." Era a avaliação mais simples e mais completa que alguém havia feito da situação. A primeira vez que a Malu foi à casa nova, ela atravessou cada cômodo com a inspeção técnica que havia se tornado característica. Testou o rangido do piso nos 3 pontos, aprovou 2. Suspendeu o julgamento no 3º. Examinou a mangueira no quintal com uma expressão de que estava comparando com o exemplar maior da propriedade dos avós. E, por fim, se virou para Augusto. "Tá boa", ela disse com a autoridade de quem encerrou a vistoria. "Fico aliviado. Mas você precisa de um cachorro." "É mesmo? Todo quintal precisa de cachorro." Ela olhou para o quintal vazio, com a expressão de quem identifica uma lacuna técnica. "Eu te ajudo a escolher. Vou contar com você." Ela assentiu com satisfação e foi explorar o quintal. Lívia, que havia ficado parada na porta durante a inspeção, deu um passo para dentro agora que a Malu havia ido. Ficou no meio da sala. Olhou ao redor. "É uma boa casa", ela disse. "É, precisa de algumas coisas. O fogão a lenha você sabe usar?" "Não. Vai ter que me ensinar." Ela o olhou. "Eu?" "O seu pai prometeu. Mas acho que você entende mais de fogão do que ele." Ela ficou em silêncio por um momento. "Essa foi a primeira vez que você pediu alguma coisa diretamente," ela disse. "Foi. Ficou bem. Vou praticar." Ela ficou olhando para ele com aquela expressão que ele havia aprendido a ler nos últimos meses como o equivalente de Lívia Siqueira ao sim dito por qualquer outra pessoa. "Pode me ligar no sábado de manhã," ela disse. "Eu ensino o fogão. Tô marcado." Ela foi em direção à porta. "Lívia," ela se virou. "Obrigado por não ter ido embora de vez naquela época. Por ter ficado e criado a Malu e ter construído o que você construiu." Pausa.
Eu sei que não foi você que tinha que ser forte. Era eu que tinha que ter ficado, mas já que não fiquei, fico aliviado que tenha sido você quem ficou. Ela o olhou por um longo momento. Você está melhorando nos discursos, ela disse. Ainda podia ser mais curto, mas o conteúdo estava bom. E saiu para chamar a Malu, que estava tentando subir na mangueira torta do quintal. Augusto ficou no meio da sala vazia, com o sol da tarde entrando pela janela e a voz da filha no quintal e o cheiro de casa nova que ia levar um tempo para virar cheiro de casa de verdade, e ficou contente. Encerramento. O que o orgulho quase tomou. Augusto Valença voltou a Santa Aurora achando que era homem de negócios fazendo visita de negócios. Era na superfície. Tinha os documentos, tinha a equipe, tinha o projeto bem estruturado e o cronograma apertado e todas as justificativas profissionais que uma viagem de trabalho exige. Mas o estômago que havia apertado quando a placa de Santa Aurora apareceu na beira da estrada não era de trabalho. Era de conta não paga. Há um tipo de dívida que o dinheiro não quita, não aparece em planilha, não tem juros que sejam calculáveis. É a dívida de quem foi embora sem ouvir, sem perguntar, sem dar a outra pessoa o respeito mínimo de uma conversa antes da decisão. É a dívida de quem preferiu a raiva à dúvida, porque a raiva dá mais sensação de controle. Augusto havia carregado essa dívida por 5 anos, sem reconhecer o nome dela. O orgulho é assim. Ele não se apresenta como orgulho. Ele se apresenta como dignidade, como princípio, como limite saudável. E quando está sendo usado por outra pessoa como alavanca, ele nem avisa. Simplesmente funciona, e você vai embora convencido de que foi escolha sua. Tio Renato havia entendido isso muito bem. Havia entendido que um homem jovem e orgulhoso, diante da possibilidade de que a noiva o tivesse traído, não ficaria para verificar, iria embora. E iria embora convicto de que a partida era dignidade, não fuga. E havia funcionado. Por 5 anos havia funcionado perfeitamente. O que Renato não havia calculado era o prazo. Havia calculado que Augusto nunca voltaria. E por um bom tempo parecia correto. O milionário havia construído sua vida na capital, aparecia nas revistas, assinava contratos grandes e Santa Aurora havia ficado para trás. Mas Santa Aurora nunca havia ficado para trás de verdade. Havia ficado no sonho das 3 da manhã, na pausa entre uma reunião e outra, quando o pensamento escapava do controle. No momento exato em que o cheiro do cerrado entrava pela janela do carro e o estômago apertava sem aviso. Havia ficado em Lívia. Não da forma que o orgulho nomearia, não como fraqueza, não como dependência. Havia ficado como a parte de uma história que não tinha terminado porque havia sido interrompida antes de ter terminado. E histórias interrompidas ficam no lugar onde estavam, esperando. Quando Augusto voltou e encontrou a menina no quintal, a história que havia sido interrompida retomou o fio. E o fio levou a lugares que doíam e a lugares que eram novos, e a um quintal em Santa Aurora com uma mangueira torta, e uma criança que havia decidido que ia ensinar o pai a pegar galinha e escolher cachorro, e tirar as rodinhas da bicicleta quando a mãe deixasse. Havia coisas que 5 anos tinham tirado e que não voltavam. E havia coisas que 5 anos tinham criado e que não existiriam sem eles. A Malu era isso. A mulher que Lívia havia se tornado era isso. A capacidade que Augusto havia desenvolvido, a custo alto, de reconhecer quando estava errado e de fazer a pergunta que havia evitado por orgulho, isso também era isso. Às vezes, a vida não devolve o tempo, mas devolve a possibilidade. E em Santa Aurora, com o cerrado ao redor e a cidade guardando a história com o olhar carinhoso das cidades pequenas, havia uma possibilidade sendo construída. Devagar, com cuidado, com a paciência de quem aprendeu que ir embora rápido tem custo alto, mas sendo construída. E isso, por enquanto, era o suficiente para começar.
Santa Aurora guardou essa história do jeito que o interior guarda tudo, sem pressa, sem julgamento definitivo, com aquela memória longa e generosa de quem sabe que as histórias reais raramente acabam, apenas mudam de capítulo. E quando o capítulo muda, a cidade registra, continua e espera pelo próximo. Porque no interior, as histórias das pessoas são de todos. E o fim de uma história ruim que vira começo de algo melhor é o tipo de notícia que o Boteco do Birassi guarda com carinho por anos. Essa foi uma dessas histórias. Se você chegou até esse momento, você faz parte do grupo especial de pessoas que valorizam uma boa história. E eu quero que você saiba que esse canal existe por causa de pessoas como você. Se essa história tocou seu coração, se você prendeu a respiração em algum momento, se você torcia por Augusto e Lívia sem conseguir parar, então deixa o seu like agora. Esse gesto simples é a maior ajuda que você pode dar para o canal crescer e continuar trazendo histórias assim. Se inscreva no canal se ainda não fez isso. E ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem história nova e a gente não quer que você perca nenhuma. Comenta aqui embaixo. Você acredita que Augusto e Lívia vão ter um futuro juntos? E o que você faria no lugar de cada um deles? E uma última pergunta que eu adoro ver a resposta. De onde você está assistindo esse vídeo? Comenta sua cidade, seu estado, seu país. Essa comunidade está em todo canto e eu quero saber de onde você vem. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.